Meus amados, vamos dar início ao nosso estudo dessa manhã. Nós iremos falar sobre os filhos e o mandato social. Nós temos dois textos como base, que é Gênesis 1, 26 e Josué 5, de 1 a 3. Os filhos e o mandato social. É a nossa temática. Gênesis 1, 26. Então diz assim a palavra do nosso bom Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Josué 5, de 1 a 3. Josué 5, de 1 a 3. Ô Valdemir, você pode ler para mim, por favor? Está no telão lá também, se você quiser. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam dessa banda do Jordão, ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, diante dos filhos de Israel. Até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedeneira e faça de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedeneira e circuncidou os filhos de Israel e Gibeate a Lot. Obrigado, irmão. Quantas famílias você conhece que hoje tem vivido um padrão diferente do que o Senhor estabeleceu? Pai, mãe e filhos. Talvez você conheça muitas famílias, mais do que você imagina. Um padrão que se tornou comum e que não é o plano de Deus, é a mulher criar sozinha ou sozinho a sua filha, seu filho, né? Sozinha, seu filho ou sua filha, melhor falando. É um padrão. Outro padrão que não é tão comum, mas acontece, é pai criar filhos de forma solitária. Seja porque o seu cônjuge faleceu, ou seja por causa do divórcio. É um padrão que não está de acordo com o que Deus estabeleceu. Mas se você for pensar na forma e na composição familiar que nós temos vivido hoje, você vai ver muitas composições. Homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher e mulher, homem, homem, mulher, e assim por diante. Você vai ver composições das mais variadas na nossa sociedade. E para o âmbito social da nossa sociedade brasileira, nós vamos conviver com isso e devemos, sim, respeitar cada um na sua individualidade. Mas cuidar, principalmente do quê? Da nossa casa. Cuidar principalmente da nossa família. Cuidar principalmente dos nossos. Não para que sejam aqueles que discriminam os outros
Também não para ser aqueles que vão viver uma aceitação do mundo sem um senso crítico do que está acontecendo à nossa volta, mas cuidar do padrão que Deus estabeleceu, da forma que Deus estabeleceu, do que nós encontramos nas Escrituras como regra de fé e prática. A família é a célula máter da sociedade. A família é essa célula que o filho deve ser ensinado, educado, pastoreado, amado e respeitado como um ser social dentro da sua casa. Antes dele ser um ser social no âmbito maior de uma sociedade, de um país, de uma nação, ele é um ser social familiar, que está lá dentro da tua casa e deve ser ensinado a amar e a cuidar da sociedade como um ser. Quando Deus determinou criar a raça humana, Ele estabeleceu alguns propósitos e parâmetros para o bom relacionamento entre criatura e o Criador. Esse propósito, esse parâmetro são descritos na Bíblia e por nossa teologia na formação de uma aliança. Deus forma alianças. Deus fez a aliança com a criatura e estabeleceu pelo menos 3 parâmetros diferentes do mandato. Nós já vimos o espiritual, vamos ver o social hoje. O mandato social. Primeiro, o mandato social é apresentado. É apresentado. O objetivo de Deus, que Deus tinha quando criou Adão e Eva, era encher a terra, era criar uma sociedade, criar um povo que viesse glorificar a Deus. Não apenas um ser espiritual, porque o espiritual já existia. Os anjos, por exemplo, são uma manifestação do espiritual. A Trindade é a manifestação do espiritual. Mas Deus cria o homem e a mulher e dá um propósito para que esses o façam, encham a terra. Ou seja, criam uma sociedade, criam um ser social. Vocês são um ser social, o homem e a mulher é um ser social que se relacionam, e prova disso é no meio da pandemia. Como que nós ficamos na pandemia? Ficamos felizes, ficamos alegres no relacionamento com as pessoas? Não, ficamos tristes, deprimidos. Por quê? Porque estávamos longe de pessoas, e longe de pessoas nos afastamos das pessoas, e como um ser social nós sentimos o baque do afastamento, do distanciamento. O homem foi estabelecido por Deus para cuidar, amar, pastorear e viver esse mandato que foi apresentado para o homem numa sociedade. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Isso é um relacionamento, é viver em uma sociedade. E ele fala de coisas que são humanas. Tenha domínio. Você domina no lugar social que você vive. Domina o quê? E ele vai relacionar os peixes, as aves, os animais, tudo que vive sobre a terra. Como o Senhor Deus estabelece isso? Com esse mandato, esse relacionamento. O homem e a mulher deveriam viver juntos, ser frutíferos, aumentar a população humana. E aonde entre os filhos nisso? Entre os filhos isso, porque a composição de uma sociedade é composta e é gerada por filhos. É estabelecida por filhos. Uma sociedade que diminui o número de filhos é uma sociedade fadada a médio e a longo prazo à decadência. Nós vamos ver países da Europa, por exemplo, que estão incentivando pessoas, homens e mulheres, a ir para lá, mas homens e mulheres que estejam em condições de ter filhos. Por quê? Porque a sua população envelheceu. Envelheceu.
e não mais geram filhos. E se não mudar a circunstância, tende a se desaparecer da sociedade. Há um dado muito simples, que para uma sociedade se manter, cada casal tem que ter 2 pontos, alguma coisinha ali de filhos por casal. Mais do que 2. Porque se tiver menos que 2, ela tende a sucumbir, a diminuir. E que ver só como isso fica muito claro para nós. Lembra os nossos pais, como que era? Eu sou de 6 filhos. Sou o quinto de 6. Na verdade, não. Sou o quinto de 7. Porque uma veio a falecer quando pequena ainda. E a gente acaba somando só 6, né? Mas é um erro. Uma veio a falecer quando ela era pequenininha. Talvez você colocar aqui, nós vamos ter... Quem teve mais que 2 irmãos aí? Mais que 2 irmãos. Olha aí. Mais que 2 irmãos. Está vendo? Quantos? 10? 10 irmãos? Rapaz! 10, mas é 10 irmãos, né? É bênção, hein? 15 irmãos do teu pai. Não tinha TV não, né? Não tinha TV. E assim por diante. Agora, quantos filhos teu filho teve? Teu filho, tua filha? A Audrey e o Osíris, 2, né? 2 filhos. Mas de irmãos, quantos irmãos vocês têm? Em 6, mas são em 7 irmãos, certo? 7 irmãos. Teve só 2 filhos. O que vai acontecer com a população a médio e a curto prazo, a médio e longo prazo? É ter menos filhos. E o que acontece com a população quando tem menos filhos? Envelhece. A média da população envelhece. E tende a acontecer o que com isso? Um esvaziamento da sociedade. E tende a sucumbir a sociedade. A diminuir. Ah, pastor, então você está falando que tem que voltar a encher a terra? Primeiro manter, né? Manter, né? Manter. Esse é o parâmetro. Porque a sociedade é feita também por filhos e com filhos, gerando e sendo essa população que é instrumento do Senhor para estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. A importância da família nesse processo de ter filho e de educar o filho é fundamental. Não apenas pelo aspecto espiritual, mas pelo aspecto social também. Se deixamos de cumprir nosso papel como filhos ou como servos do Senhor Jesus Cristo, de educar os nossos filhos, de colocar os filhos em uma sociedade pronta para viver a sua responsabilidade no meio social, vamos criar filhos rebeldes, que não amam e não obedecem ao Senhor Jesus Cristo, que não amam e obedecem às leis. Somos um ser social e vivemos numa sociedade. E devemos cuidar da nossa sociedade, assim como a ordem divina. A primeira ordem que Deus dá para o homem e para a mulher é cuidar da natureza. É cuidar do bem-estar de todos. Olha a natureza, cuide disso aqui, dá nome para os bichos, cuide desse lugar que eu te coloquei. É a primeira ordenança que Deus dá para Adão e Eva para cuidar daquele lugar. E nós começamos a desobedecer a ordem divina que Deus nos dá, de cuidar do lugar que nós vivamos, que a gente vive. Com coisas pequenas e simples. Quer ver só? Com a separação do lixo, por exemplo. Lixo úmido e lixo, nós chamamos lá no Paraná de lixo bom. Né? Lixo bom. O reciclável, por exemplo. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver com Deus. Não.
Como assim? Quem criou o universo, quem criou a terra, quem criou a natureza, quem deu a matéria-prima para nós, não foi Deus? Então devemos sim cuidar da natureza como uma ordem divina. Devemos cuidar do nosso meio social como essa ordem divina. Mas muito mais cuidar dos nossos filhos para que eles sejam um servo, uma serva do Senhor Jesus Cristo no meio social que nós vivemos. O Salmo 127 e o 128 fala sobre isso. Se o Senhor não edificar a casa, e percebe que ele usa o espiritual, tocando no quê? No social, no que é terreno, a casa. É Deus que vem e cuida da casa, edifica a casa, que é terrena, que é humana. Ele não está falando aqui de uma casa espiritual, do nosso coração. Não, ele está falando da cidade. Ele está falando do meio social. E ele continua: em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele está falando de um lugar, de uma cidade, de um meio social. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grajeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, e aí ele vai linkar esse meio social, essa cidade, essa casa, com os nossos filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E é interessante que ele trabalha a ideia desse ser social que é criado numa sociedade e que vive agora nessa sociedade como um bom cidadão, como um homem diferente, como um filho diferente, porque ele foi treinado com a ciência da humanidade, a ser um guerreiro, a ser aquele que manuseia a sua flecha. E ser um guerreiro é espiritual ou é físico ou é aqui intelectual e treinamento? Sim, é treinamento. A diferença vai ser se esse guerreiro vai ser um servo ou uma serva do Senhor Jesus Cristo. Vai ter habilidade, mas a habilidade independe de ser um servo ou não. Mas depende daquele que cuida e treina dos seus. E que ver só como a gente olha para isso, lá onde você trabalha, tem pessoa crente? Pelo menos você, né? Pelo menos você. E o crente é treinado? Sim, algumas vezes sim. Mas algumas vezes não. Algumas vezes tem ímpios mais treinados do que crentes. Mas não pode, pastor. Não pode. Pode porque treinamento é o lado do intelecto, é do pensamento. O crente, o cristão, nem sempre vai ser o mais treinado, o mais habilidoso. Ele pode ser talvez o mais honesto, e aí talvez. Mas nem sempre ele é o mais treinado, é o mais habilidoso. Porque ele fala aqui para treinar o seu filho, para que ele manuseie bem o seu arco, a sua flecha, para que ele seja um bom guerreiro, para que ele tenha essa habilidade. E quando ele fala que para que não seja envergonhado à porta, quando pleitear com os inimigos, é para que esse tenha um bom proceder e não seja condenado no tribunal. A porta é essa porta que ele está dizendo. É a porta do tribunal, do julgamento. Porque quando for confrontado com a sociedade, esse vai ser, com as leis da sociedade, esse vai ter o parâmetro da sociedade e não vai ser envergonhado. Porque coisa terrível é ver os nossos filhos errar,
serem julgados e condenados. Mas calma aí. Ele errou. Mas nós erramos por causa do quê? Na grande maioria das vezes, por falta de consciência. Por falta de preparo. Por não sermos preparados para aquela circunstância. Porque quando somos preparados, acertamos. Ou procuramos acertar. A grande maioria das vezes os erros vêm pela insanidade, pelo desconhecimento das coisas. O Salmo 128 fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E percebe que ele fala dessa relação com o Senhor, que não é pautada apenas em viver numa sociedade dentro da casa do Senhor. E que, pessoal, isso fica muito claro quando nós pensamos, nós vivemos mais dentro da igreja ou mais fora da igreja? Óbvio, mais fora da igreja. Passamos aí na igreja 3 horas por semana, aqueles que vêm domingo à noite. 3 horas e meia, vai, deu uma lambuja aí de um tempinho a mais. Talvez se for um crente bem fervoroso e vai na reunião de oração, 5 horas por semana. Mas quantos dias tem, quantas horas tem o dia? Apenas 24 horas um dia. Passamos mais fora da igreja do que dentro da igreja. E por isso ele fala, e anda nos seus caminhos. Porque andar no caminho é viver numa sociedade. É se relacionar num âmbito social. E ele fala, ele continua, versículo 2, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Trabalhar é trabalhar numa sociedade, é viver numa sociedade, é caminhar no âmbito social. E aí nós vamos ter as pluralidades da sociedade, não como uma sociedade única, de um único pensamento, mas uma sociedade diversa e diversificada que nós estamos vivendo nesse tempo. E no Brasil muito mais. Nós encontramos e olhamos, né, aqui na igreja com a qual nós estamos, pessoas de pele mais escura, de pele mais clara, pessoas com os olhos verdes e olhos escuros, pessoas de orientais, pessoas alemãs. Tem alemão? Descendente de alemão? Aí, ó, descendente de alemão. Nájila, você é descendente de? A Nájila. De árabe, olha aí. Libanês, aí, de libanês. Rapaz, um pouquinho de alemão e libanês, o negócio é forte, hein? É forte. Deve estralar de vez em quando lá, né? Eu sou descendente de português, né? Denise é de italiano, só raça boa, né? Só coisa, né? Só coisa fácil de lidar, né? Fácil de lidar. Nós vivemos numa sociedade que tem suas variações. Mas vivemos um único Deus, um único Senhor. Viver em uma sociedade é caminhar com a glória de Deus. Sendo treinado para amar, respeitar e viver junto com o outro nas nossas diversidades. Amando, cuidando e respeitando. Nós não podemos abrir mão disso. E ele continua, versículo 3. Tua esposa no interior da tua casa, no meio social teu, será como uma videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. E ele vai relatar, o salmista vai relatar uma sociedade, mas ele vai clamar paz sobre essa sociedade no final. Paz sobre Israel.
Nós não vivemos isolados da sociedade, em um mundo desconectado do mundo. Irmãos, crente não é ET. Crente não é extraterrestre. Não é extraterrestre. Ele vive numa sociedade. E como um ser social, deve cuidar para que viva bem na sociedade, ensinando o seu filho a caminhar no caminho do Senhor, não apenas dentro da igreja, não apenas na sua casa, mas na sociedade. Porque, veja bem, o teu filho vai ficar na tua casa com você até quantos anos de idade? Já pensou nisso? Quando chega, ele é bebezinho, está no teu colo, está agarrado com você, mama, total dependente. Daqui a pouco, 4, 5 anos, já quer correr, já acha que sabe tudo, né? Já acha que sabe tudo. Daqui a pouco chega a adolescência, mais sabe ainda. É muito sábio, é muito inteligente. Toda a sociedade se perdeu, e essa pessoinha de 13, 14 anos sabe tudo, todos os mistérios da vida. E tudo que passou até ali foi perdido. Na verdade, a gente não sabe por que a sociedade conseguiu subsistir sem ela, sem essa pessoa. Porque toda a sabedoria está sentada naquela pessoa. O universo está movido por ela. Aí ela vai aprendendo um pouquinho mais, chega os seus 18 anos, vai para a faculdade, começa a trabalhar, começa a ter um pouquinho de dinheiro e acha que tem tudo. Acha que virou milionário. Pode ter tudo. Daqui a pouco, lá, seus 25, 30, casa, vai embora, vai ver numa sociedade. Teu filho, tua filha vai ficar com você um período curto de tempo. Queira Deus que ele viva mais longe de você do que perto de você, porque ele vai ter vida longa. Vamos cuidar por 15, 20 anos, 25, mas ele vai viver 60, 70, 80, 100 anos, em nome de Jesus. É nossa oração para os nossos filhos, vida longa, paz na terra, intimidade com o Senhor. Mas aonde que ele é preparado para viver na sociedade? É nossa casa. São nesses primeiros anos de vida e de caminhada que eles são confrontados com os seus valores e colocados valores no seu coração, para que eles vivam bem, amem ao Senhor, para que a sua casa seja uma casa abençoada, com valores primários no seu coração e na sua vida. Meus amados, que é só um valor que foi colocado na minha vida que eu tenho dificuldade de deixar. Eu chego para a pessoa e falo assim: o senhor está bem, a senhora está bem. O que as pessoas falam hoje, têm falado? O senhor está lá no céu, né? O senhor está lá no céu. Não me chama de senhor não, me chama de senhora não, é misericórdia. Aí na minha cabeça vem assim, é como se me desse Falei, e agora, José, o que eu vou fazer? Porque na minha cabeça, eu tenho que chamar o meu irmão, a pessoa mais velha, com todo o respeito de senhor e de senhora. Um valor que foi colocado na minha vida, no meu coração, na minha infância, e que não é que eu preciso, eu tenho que seguir. E a pessoa, quando fala não me chama de senhor, não me chama de senhora, me dá um tilt na minha cabeça, no meu valor, confronta com o meu valor. E eu falo assim, eu vou tentar, mas não vou prometer. Não vou prometer. Ao mesmo tempo, outros valores que são fundamentais para a nossa sociedade, por exemplo, é tratar todos de igual forma. São valores que foram colocados para a gente, em nossa vida e na nossa tenra infância. E da medida do possível, tento cuidar de todos
da mesma forma, independente se esse tem posses, não tem posses, se é da nossa igreja, se não é da nossa igreja. Devemos cuidar de todos igualmente. Valores sociais, sim, de uma sociedade que deve ser plantada e implantada no coração da sociedade, e principalmente dos filhos, para manter uma sociedade forte e firme. E nós temos os valores que são valores cristãos. Muitos se preparam com o desejo de ser feliz e com um propósito de felicidade, mas abandonam o valor da felicidade. Para o casamento dar certo, homem e mulher devem, por exemplo, um valor fundamental, deixar pai e mãe e se unir-se à sua esposa, ao seu marido, fazendo e tornando-se uma só carne. A família é um lugar de unidade e não de divisão e de discussão e separação. A família não é somente um grupo de indivíduos. Na unidade familiar, vivemos o amor, a cooperação, a alegria, o respeito, a unidade. Como sociedade, como um ser social, devemos pregar e anunciar essa verdade do Senhor. E não o que o mundo tem anunciado do parâmetro da felicidade, não importa o quê. Não importa o quê. Na visão mundana, o casamento é para que eu seja feliz. E aí é dois carentes olhando o outro, procurando sugar da onde não se tem, tirar da onde não se encontra. Por isso a sociedade tem vivido uma frustração no âmbito familiar. Eu quero felicidade, ela tem que me dar felicidade, mas ela está infeliz, eu estou infeliz. Vou procurar felicidade aonde não se tem. Mas no parâmetro cristão, eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer o outro feliz e ser instrumento da graça e do amor de Deus na vida do outro, para que esse possa se tornar mais parecido com Jesus a cada dia, a cada tempo. Percebe que muda o parâmetro e a unidade familiar da onde esse filho será criado, aonde esse filho irá aprender a amar e a respeitar, cuidando um do outro. Os filhos e o mandato social, em segundo lugar, mostra a unidade entre a lei e o amor. Mostra uma unidade entre a lei e o amor. O mandato social de deixar pai e mãe e se unir-se à sua esposa e juntos serem frutíferos e encher a terra mostra um relacionamento em família. Deixa pai e mãe, une-se à esposa, une-se ao marido e sejam frutíferos. Multiplicai-vos, enchei a terra. Mas hoje, meus amados, tem se deixado de obedecer a esse propósito do Senhor. Pastor, você está falando que tem que casar cedo. Eu estou falando que você tem que casar quando você tem que casar, achar a pessoa certa, não é casar pelo âmbito de casar simplesmente. Mas se você está intencionado a isso. Muitos jovens têm vivido uma vida de diversão, de prazer, de busca do prazer pelo próprio prazer, e deixado o casamento de lado. E aí você vai encontrar pessoas num relacionamento apenas para ter relações sexuais, apenas para ter a companhia do outro, apenas para ser fruto de prazer e não de compromisso, não de lealdade e não de firmeza no propósito. No mesmo parâmetro, homens e mulheres, casais casados com condições de ter filhos, adotando cachorro, pet.
cachorro, gato, deixando de ter filhos. Não estou falando de pessoas que podem ou não podem ter filhos, mas pessoas têm optado a dar amor, carinho e cuidado aos pets, aos animais. Eu não estou falando que você não deva ter os pets, é muito bom, já tive vários, é muito bom inclusive para as crianças, mas nós não podemos trocar aqui, ou criar filhos, cachorros, muito mais ainda, aqueles que tratam, chega a dar um negócio na garganta, né? Tratam os pets como os seus filhos. Ai, meu filhinho, como chama o teu filho? Beethoven. Oh, né? Beethoven, né? E aí você vai ver, é um cachorro, é um gato, meu filhinho. Tá, ok, mas teu amor todo está direcionado a esse pet. E é bem isso mesmo, quando casais se separam, brigam não por causa do filho, mas brigam por causa do pet. O filho fica com você, não, mas o gato é meu, o cachorro é meu. Ai, que sociedade é essa? Que parâmetro social é esse? Alguma coisa está errada. E algumas vezes até o recurso fica com o cachorro, é verdade. Nos Estados Unidos é muito comum isso, de deixar a herança para os animais. Isso é muito comum, muito comum. Que sociedade é essa? Qual o parâmetro social, cristão, bíblico que nós estamos cuidando e alimentando? Como sociedade devemos amar, sim, as pessoas, cuidar das pessoas. O desafio da união, é claro, é óbvio, está à nossa volta. Viver com a pessoa não é fácil, irmãos, vou falar a verdade. Denise viver comigo é brincadeira, é um negócio difícil, 23 anos já vivendo junto. Olha quanto essa mulher já suportou, já passou por dificuldade. Vocês olham aqui na frente, todo bonitinho, arrumado, vocês não sabem. Vocês não sabem, gente, vocês não sabem. Cabelo penteado, né? Vocês não sabem. A mulher é uma santa. Mas todas as pessoas vão passar por dificuldades. Viver junto é compartilhar vida. É compartilhar também o nosso melhor, mas o nosso pior também. Você acha que não vai ter remela no olho quando acordar? Vai ter. É bom dia. Fala, bom dia. Nossa, calma aí. Espera um pouquinho, né? Estava bom, né? Até agora, né? Você falou, o negócio complicou. Né? Bom dia, nada, você roncou a noite inteira, seu miserável, não consegui dormir, né? Acha que é mole? Não, meu irmão, viver junto é difícil. Um português junto com uma italiana, não é fácil. Mas é um desafio. Quantas vezes você teve que abrir mão para manter o teu casamento? Numa sociedade diversificada como nós vivemos. Quantas vezes você teve que abrir mão para poder manter a paz dentro da tua casa? Os mais novos que aqui estão, que não são casados, saibam que isso vai acontecer. Vai ter que abrir mão, negão. Vai ter que abrir mão. Senão não vive. Não vive em paz. Devemos ceder, sim, amar, sim. Cuidar um dos outros, porque viver em uma sociedade é viver um desafio da união, que é diário e permanente. Mas é mais fácil viver com alguém igual a mim. Aí por isso tem mulher casando com mulher, homem casando com homem. Porque vai me entender. Você não está casando para se entender, não, gente. Deve casar para amar, cuidar e viver junto com o outro. Quer se entender, vai fazer terapia.
né? Vai fazer terapia. Vai se entender. Quer se entender, vai fazer terapia. Vai me procura lá. Daqui 2 anos e meio. Daqui 2 anos e meio. Está quase. Metade já está chegando já. Metade está chegando. Meus amados, nós vivemos uma sociedade para caminhar junto um com o outro, amando. Ezequiel 20:37 fala assim: far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vós sujeitarei à disciplina da aliança. Passar debaixo do cajado, você acha que é coisa mole? Não é não. Vai ter sabonetada para bastante mesmo. Há uma disciplina da aliança aqui. O alvo é ter uma família mais forte e unida. Não uma família sem dificuldade. Até porque a família sem dificuldade não existe. Não existe. No nosso ECC, no Encontro de Casais com Cristo, nós anunciamos os parâmetros de uma família. O posterior ao curso que nós estamos dando, já implantando a nossa igreja, já estamos na 2ª turma, que é o Elos, que é a sequência do ECC, é dar ferramentas para que você consiga lidar com as circunstâncias adversas da família, da sociedade. Não quer dizer que você passar pelo ECC, passar pelo Elos, você nunca mais vai brigar com a tua esposa, com o teu marido. Vocês estão vivos. Quem é vivo pensa, quem é vivo sente. Vai ter sentimentos dos mais variados. Mas ao sentir os sentimentos, ao sentir que pisou no teu calo, o que você vai fazer? Você vai dar um tapa? Não, não vai dar um tapa. Falou, calma aí, pera um pouquinho, seja gentil a falar. Você pisou no meu pé, doeu aqui. O outro vai ver. Então, por favor, me desculpe. É isso. É o ensinar a lidar com as circunstâncias adversas e não a não passar pelas circunstâncias adversas. É isso que nós devemos caminhar e pautar nossa vida e nosso coração. Não para um lar que não tenha diversidades ou pensamentos diferentes. Até porque nós vamos sonhar com isso, em moldar o outro a mim, do jeito que eu quero. E o outro também vai fazer isso também, e por isso entramos em choque. Mas viver numa cultura, numa sociedade com culturas diferentes, é entender que você se apaixonou por alguém que é diferente a você. E só por isso é que esse amor surgiu no teu coração, porque ele é diferente. Obedecendo à lei da física. Os opostos se atraem. E devemos assim cuidar. No mandato cultural, o reino, o dominar da floresta e extrair toda a potencialidade da terra, mostra um relacionamento com a sociedade. E é um desafio. Nessa cultura que vivemos, devemos viver e ensinar que os nossos filhos vão ter momentos difíceis. E que só como que esse ensinar é tão poderoso. É poderoso quando nós ensinamos ao nosso filho que somos diferentes. Papai e mamãe é diferente. Mas que mesmo na diferença se amam, se respeitam. E que em momentos de opinião diferentes podem haver até uma discussão, mas que posterior à discussão há uma harmonia. Há uma harmonia. E essa discussão não é pautada com agressão, mas sim com respeito. Aprendendo a respeitar o ser social desde o começo. Ensinando nossos filhos a respeitar o outro como pessoa desde o começo. E que após a discussão, há o perdão, há o cuidado, e a circunstância é mantida e o lar é mantido em paz. E fazer as pazes até na frente dos filhos. Muitos casais brigam na frente dos filhos,
mas não se reconciliam na frente dos filhos. Ficando a impressão só do quê? Da briga, da discussão, e não da reconciliação. Ensinar nossos filhos que eles devem pedir perdão é pelo nosso exemplo. É o meu exemplo, é o teu exemplo, é o nosso exemplo. Esse deve ser o desafio do respeito e do cuidado. O respeitar do indivíduo no seu ser como pessoa, cuidar dele. É um indivíduo não egoísta, gerando um indivíduo não egoísta. E como as crianças vão aprender a respeitar esses mais velhos? Com o nosso respeito aos mais velhos. Como que as crianças vão respeitar as autoridades? Com o nosso respeito às autoridades. Vivendo nesse lugar social, os pais devem ser bons modelos de respeito, mas também devem ensinar os filhos a respeitar intencionalmente. Respeito e ensinam a eles a respeitar. E quer ver só quando a gente faz isso de forma subjetiva? Ele ganha um presente. Aí a criança empolgada com o presente, o que ele faz? Ele vai abrir o presente, ele vai cuidar do presente, ele vai querer ver o presente. A atenção dele foi voltada ao presente, e não a quem presenteou. Aí a gente fala, calma aí. O que a gente fala mesmo quando a gente ganha alguma coisa? Aí a gente chama a atenção dele para fora do presente, ele fala, é mesmo. Valeu, né? Valeu, né? Já não é mais obrigado, agora é valeu, né? A gente deve ensinar eles a gratidão. E falar, obrigado. Mas cabe um puxãozinho de orelha depois, falar assim, eu não preciso ficar chamando a tua atenção sempre a isso. Mas esse deve ser um procedimento teu comum, diário e permanente. Devemos ensinar os nossos filhos a ser cortês, a cortesia, a gentileza. Como é bom encontrar crianças gentis, que se importam com o mais velho, e que lá na frente não vão fazer de conta que estão dormindo no ônibus, né? Para não dar o lugar para o mais velho. Mas que são gentis, pessoas prontas a amar e cuidar. A cortesia tem raiz dentro do coração da criança. A pessoa educada na corte, que ela tem um padrão da corte, do reino, do reinado, do lugar, do palácio, vivendo com as maiores autoridades. Teu filho deve ser ensinado a ser um homem ou mulher que tem a cortesia em prática. Porque ele vive num lugar, no reino de Deus, ali no lugar que você vive. É o reino de Deus. Os pais devem se esforçar o máximo para ensinar os filhos a agir com cortesia. E em último lugar, já encerrando, caminhando para o nosso final, o mandato social mostra um relacionamento do casal. O amor entre casal deve ser verdadeiro, ensinado todos os dias, com pequenos gestos, com pequenas atitudes, mostrando esse amor, mostrando o amor. Não basta somente falar que ama. Eu te amo, viu? Nós devemos agir com o amor. Porque o amor é muito bonito em palavras, em canções. Mas palavras e canções não movem moinhos. Não são da realidade, muitas vezes. Estão desconectadas da ação. Palavras e ações, palavras são muito mais poderosas quando são colocadas em práticas.
quando são praticadas. Dizer que ama é bom, mas agir com amor é bom também. O problema é que muitas vezes nós só falamos ou só agimos e não falamos. Mas nós devemos aqui mostrar e praticar. Há uma cultura dos antigos, lá no passado, que se falava pouco que ama, né? Mas cuidava mais. Hoje a gente fala mais que ama, mas cuida menos. Muitos aqui talvez nunca ouviu do seu pai, da sua mãe, que, filho, eu te amo. Porque a cultura e a educação do passado tinha muito pautado no cuidado e não nas palavras. Mas nós devemos ter e ensinar nossos filhos, sim, que nós amamos a eles, em palavras e em ações. Não basta dizer, tem que praticar. Não basta apenas estar, tem que dedicar. Passamos muito tempo próximos dos nossos filhos, vigiando eles, o que eles estão fazendo, aonde eles estão indo. Lá em casa é assim, eu baixei o aplicativo lá no celular deles, aonde eles estão indo, eu sei de onde que eles estão indo, está lá no celular dele. Mas o maior, é o maior, o maior, o menor, não importa. Eu quero saber onde você está. Pena que não dá para ouvir o que está falando em volta, né? Eu gostaria também, se desse, eu gostaria também. Vai vigiar, eu vou vigiar, vou cuidar. Nasceu de mim, eu vou cuidar dele, ué. Tem que cuidar. Mas nós temos visto pais, por exemplo, que não tem nem senha do celular dos filhos. O senhor tem a senha? Claro que eu tenho. Mas que? Tenho senha sim. E vou ter invasão de privacidade, não importa. Está na minha casa, vive debaixo do meu teto, né? Vou ter senha. Esses dias atrás, o menino baixou lá o TikTok no celular dele. Recebi notificação no meu celular. Falou, calma aí. Você baixou TikTok no teu celular com permissão de quem? Como assim? Não baixei não. Baixou sim que eu recebi notificação aqui. Pode desbaixar. Desbaixa. Pode instalar agora. Mas isso é o que? Minha privacidade. Nada. Não tem. Aqui é tirania. Tirano. Vai desabaixar, vai tirar. Não creio que TikTok tenha algo para acrescentar para você, não. Sim, a cultura foi alterando, né? A cultura foi alterando. E apesar dessa cultura mais rígida, a gente sentia menos amor, muitas das vezes. Apesar de que o amor deles era muito intenso com o cuidado, de não expor a gente ao mal. A sociedade hoje está aberta a esse ponto de achar que pode fazer, mas com a exposição do amor de forma mais abrangente. Quantas vezes você já falou que ama para o teu filho essa semana? Eu falo todo dia. Filho, eu te amo, hein? Te amo. Falo. Mando beijo. Beijo, filho. Né? Beijo, filho. Pai, né? Né? Perto da escola, não. Vai aqui, perto da escola, vai em qualquer lugar, meu filho. Não. Vai atravessar a rua, pego na mão. Vou cuidar, não importa a idade. O dedo mais velho, pega a mão para atravessar a rua. Pai, pai, sou teu pai, te amo. Eu quero cuidar de você, vou cuidar de você. Nós devemos viver nessa sociedade do parâmetro do cuidado, do amor e da prática desse amor a cada dia. Se importando.
ao fazer e ao cuidar dele, não mostra que você não confia, mas mostra que você não confia no outro. Pai, você não confia em mim? Em você eu confio, eu não confio em quem está perto de você. Eu não confio com quem as pessoas e as más estão chegando perto de você para querer te roubar, querer destruir tua fé, querer destruir você como um ser social, que se relaciona na nossa sociedade má e pervertida. Em você eu confio. Mas eu quero estar fiscalizando, cuidando de você a todo instante, em nome de Jesus. Meus amados, nossa sociedade está aberta, de uma certa forma, que tem sido perigoso não cuidar. Romanos 8, 29, para a gente fechar, gente. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O cuidado que Deus tem para nós e coloca-nos como esse instrumento é para forjar no coração do nosso filho, da nossa filha, a imagem de Jesus, numa sociedade pervertida também. Nós temos vivido uma sociedade cada dia abandonando os valores e os princípios, não só cristãos, mas valores e princípios do mundo, da sociedade. Que pessoal, uma reflexão sobre isso. Há tempos atrás, quando eu era adolescente, pré-adolescente, uma vizinha lá perto de casa fugiu com o namorado. Era assim, explicar para os mais novos que eles nem sabem o que é isso. O casalzinho namorando, ia lá o namoradinho, batia na janela, a menina já estava com a trouxa de roupa arrumada, com a malinha dela debaixo da cama, ela puxava a malinha debaixo da cama, jogava a malinha para o namorado, ela pulava e os dois, picavam a mula, ia embora. Aí ia para um lugar lá, uma casinha que o cara tinha arrumado, e começava a viver junto. Aí o pai e a mãe, nosso vizinho lá, passou uma vergonha insustentável. Se olhava para o vizinho, estava de cabeça baixa. Se olhava para a vizinha, estava de cabeça baixa. Cara de choro, desgostoso, a ponto de mudaram de lugar porque a filha fugiu com o namorado. Brigaram, dividiu a família, tudo. Por quê? Porque não era o comum, o certo era que aquela menina casasse, entrasse de véu e grinalda na igreja, fizesse tudo, né, como manda o figurino. Hoje, não tem mais trouxinha, não tem mais batendo na janela à noite, não. Tem uma vida de marido e mulher, longe, sem compromisso, com 2, 3 namorados, 4 namorados, 5 namorados, 6 namorados, 7 namorados, vive uma vida de libertinagem. Percebe como o valor da sociedade, não é nem valor cristão, nós estamos falando de um ser social, tem caído. Tempos atrás eu estava lendo uma matéria do perigo que está sendo gerar filhos, porque daqui a pouco pode ter meios irmãos namorando e tendo suas relações de intimidade, e daqui a pouco vai ter filhos de meio irmão, porque não sabe mais quem que é pai, quem que é mãe. Valor social tem se perdido, irmãos. Mas em nome do Senhor Jesus, que os nossos filhos têm que aprender que eles têm que ser a imagem de Jesus nessa terra. Viver num lar, numa casa que vive esse amor e que inspira e expira esse amor nessa sociedade pervertida que nós vivemos. Que Deus nos abençoe para que possamos obedecer a essa ordem de ensinar nossos filhos o caminho que eles devem andar. Porque quando for velhos, eles não vão se desviar deles. Mas viva você esse amor hoje. Viva você essa graça hoje. Viva você em nome do Senhor Jesus.
Oremos. Ó Pai, obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pedimos, ó Pai, a tua graça, a tua intervenção, o teu cuidado divino sobre nós, sobre os nossos. Que o Senhor venha fortalecer a tua igreja a viver o melhor do Senhor a todo tempo. Pai querido, que nós não sejamos negligentes ao educar nossos filhos a viver nessa sociedade, mas que nós venhamos a atender o chamado do ensinar nossos filhos a viver em uma sociedade pervertida, longe do Senhor, mas que eles possam estar perto do Senhor, amando o Senhor, vivendo com os princípios cristãos nessa sociedade. Tem misericórdia, Pai, de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Pai.